18 de julho de 2008 foi a data em que chegou aos cinemas um dos maiores, se não o maior filme de super-herói já feito por Hollywood e um dos mais importantes e um dos mais revolucionários. Claro que a gente tá falando de Batman, Cavaleiro das Trevas. You'll see. I'll show you. Então, para comemorar os 10 anos do filme, por que não a gente falar sobre a trilogia do Batman do Christopher Nolan, dando uma ênfase maior, claro, pro Cavaleiro das Trevas, porque o filme é aniversariante, né? Primeiro de tudo, vamos contextualizar. É claro que o Batman no cinema não começou com Christopher Nolan, certo? Não. Desde lá dos anos 40... 43 e 49. Tiveram 2 seriados do Batman, seriados mesmo, exibidos no cinema. Tipo, toda semana tinha um episódio novo lá e tal. E aí, anos depois, teve um filme com Adam West e o Burt Ward, né? Que era uma extensão da série de TV, né? Sim. E depois, todo mundo conhece, 89, Tim Burton. Pois é. E aí o Tim Burton fez aquela visão, assim, o imaginário popular tinha o Batman como aquela figura camp dos filmes do Adam West, né? Sim, e ele resgatava mais aquela parada do Alan Moore, o nosso mais sombrio. Um negócio gótico, né? Gótico, que é a pegada dele. Sim, pois é. Eram filmes legais, assim, tipo, eles têm seus problemas, ok? O roteiro dos filmes não sabia decidir quem era o protagonista e tal, mas eram bons filmes, os do... Eu acho fantástico. O primeiro eu acho muito bom. Eu acho ok, assim. Eu gosto mais do segundo, que é o Batman Retorno. Mas o primeiro tem a importância no cinema de super-herói, etc. E ele foi um filme que ele foi um estouro inacreditável. Sim. E instalou a Batmania no cinema, né? Sim. E é engraçado porque o segundo, ele teve mais aquele peso de ser um filme mais Tim Burton ainda. E ele acabou exagerando. Deram mais liberdade pra ele. Deram mais liberdade. Deram tanta liberdade que deixaram de fazer aquele filme do Superman, né? Deixaram entre aspas. O Superman Lives, que não foi pra frente. Pois é. E aí o que aconteceu foi que o Batman Retorno, embora eu ache um filme melhor do que o primeiro, ele não agradou tanto o público quanto o primeiro. Sim. E ele fez bem menos grana do que o primeiro. Sim. E aí... O que aconteceu? A Warner resolveu deixar o Tim Burton de lado e vamos pra um direcionamento mais família. E aí chamaram o Joel Schumacher, que era provavelmente uma boa ideia, né? Pois é, a princípio parecia uma boa ideia, mas ele não entendia o Batman. Ele achava que o Batman era realmente... Ele não entendia, ele tinha aquela visão dele, que era o coloridão e etc. Ele achava que o Batman era o seriado do Adam West, né? Justamente. E aí ele fez o Batman Eternamente, que é um filme que eu acho horroroso por si só já. Sim. E aí... Fizeram a continuação. E aí fizeram a continuação que foi ainda pior, que foi Batman e Robin. I want a car. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. What killed the dinosaurs? The Ice Age! 7 million. Never leave the cave without it. Com o George Clooney, com o Chris O'Donnell, com a Alicia Silverstone. Não, e como conseguem estragar, né, cara? O George Clooney e o primeiro com o Val Kilmer, que é fantástico. Val Kilmer é foda, cara. Sim. E aí fazem esse filme horroroso aí do George Clooney depois, e cheio de piadinhas horríveis. O filme é um carnaval de piadas sem graça. Mas e a tal. culpa não é nem do Val Kilmer, nem do George Clooney, né, cara, por si próprio. Ah, pois é, porque... O filme é todo cagado. O direcionamento que deram pro filme era todo errado, cara. Sim. Porque era um filme que não se assumia como paródia. Era um filme que queria ser sério, mas ainda assim mantendo... Ele tava em cima do muro, né? Pois é, cara, é muito ruim, cara. E o segundo, o Batman e Robin, com a Uma Thurman de Era Venenosa, o Schwarzenegger, nossa, é muito ruim, cara. E aí o Batman, pra voltar, só quase 10 anos depois. Pois é, o Batman e Robin é de 97. Foi um fracasso total, tanto de crítica quanto de bilheteria. If there's anybody watching this that, let's say, loved Batman Forever and went into Batman and Robin with great anticipation, if I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them. E aí, 8 anos passaram. 8 anos. A franquia tava morta, a franquia do Batman, né? E aí, a Warner resolveu reativar a franquia do Batman. E aí chamaram uma escolha bem inusitada. Christopher Nolan. Na realidade teve o pré, né?
Pois é, que Que foi... chamaram o Aronofsky pra fazer. Pois é, o Christian Bale já tá nesse projeto Sim, desde sim. a época do Aronofsky. Não, e chamaram o Aronofsky pra fazer, e ele queria no início fazer com o Uai. Clint Eastwood. Pois é. Ele queria fazer um filme com o Clint Eastwood, do Batman velho já. O Alfred ia ser negro. Ia ser negro. Ia ser uma... Não, na realidade, essa ideia, a primeira ideia inicial era fazer com o Clint Eastwood. E aí depois a Warner não deixou e falou, vamos fazer um filme você tem que fazer um filme de origem. Ele quis esperar no ano 1, que é a história definitiva da origem do Batman Batman escrito pelo dos Frank quadrinhos. Miller. E eu acho que, se eu não me engano, o Frank Miller escreveu o filme. Eu não tenho certeza. Ele tava no projeto. Mas assim, tipo, e aí Só que aí o Darren Aronofsky teve aquelas ideias dele lá. A Batcaverna ia ser uma garagem, Sim. o Batman não ia ser rico, o Alfred ia ser negro. Totalmente diferente. E o que mais me irrita é que os fãs implicaram com o Alfred ser negro. Todo o resto, foda-se. Pois é. Toda a mitologia, não. O problema é o Alfred ser negro, cara. Pois é. A Aronofsky saiu fora e entrou o Nolan, que tinha Sim. feito, tipo, Amnésia e tinha feito Insônia. Não era um cara que você imaginaria pra Não. dirigir um filme do Batman, né? Nem foi, não. E aí nós entramos na questão primordial do Batman do Nolan, que diferencia ele de todas as outras versões do cinema até agora. É que todas as outras versões, inclusive as versões mais sérias, como as do Tim Burton, quanto as versões mais camp do Joel Schumacher, Elas beiravam fantasia. não, elas sempre tinham o Tinha pé total na fantasia. sim. Eram filmes absurdos, sempre, sabe? E Eram até, de filmes... certa forma, na caricatura. Pois é, até os do Tim Burton. E o Christopher Nolan, ele vem com essa proposta totalmente dele, que é de fazer um filme do Batman, na medida do possível, ambientado no mundo real. Justamente. Que veio milhares de filmes depois, Pois é, né? nessa vibe, mas ele foi o primeiro. E aí, tipo, começou com o Batman Begins, de 2005. Que foi um filme que tava totalmente desacreditado, porque a franquia do Batman tava morta no cinema. E o Christopher Nolan, ele fez várias paradas impressionantes. Primeiro porque, assim, ele explicou coisas nesse filme que nem nos quadrinhos eram tão explicadas assim. Tipo, como que o Batman conseguiu os equipamentos dele, e como que ele foi se formando e tal. Todo o treinamento do Batman tinha ficado meio que fragmentado nos quadrinhos, E é sabe? fantástico como ele estuda o arco do personagem do Batman, tá ligado? Sim, pois é. todo um estudo de personagem, ele vai evoluindo durante o filme, é fantástico. O filme é sobre o Batman Sobre o mesmo, Batman né, mesmo, cara? justamente. Eu acho sobre que o trauma dele com o pai dele. Por isso que eu acho tão importante num filme de origem do Batman sempre ter a origem dele. A pessoa, mas já cansei da origem, mas sabe, é um negócio... Eu entendo o que... Eu acho que hoje não precisa mais. Não sei, cara. É porque pra entender o arco dele no filme, eu sei que todo mundo já conhece, mas é importante pra trajetória do personagem. Entendeu? É que eu acho que porque o grande lance dele é a morte dos pais dele. Senão ele não consegue se manter. O que faz o Batman ser o Batman é aquilo. O personagem, ele é estudado nesse filme. O filme, ele é muito sobre o Batman, e a origem do Batman, ela é uma jornada bem, sabe, um arco bem complexo, Sim. bem discernido. Pra mim é comparável com o Superman de 78 nesse sentido, de pegar a origem do personagem a fim de tentar entender ele, sabe? Entender a persona do personagem. E você vê, por exemplo, Gotham City já não é mais uma cidade gótica, nem uma cidade carnavalesca que nem era antes, sabe? É uma cidade mais próxima do comum, sabe? E o Batmóvel dessa vez, ele é um veículo de guerra, sabe? Sim. E é bem inspirado no Cavaleiro das Trevas, inclusive, né? Eu gosto de ver o antes e depois desse filme. Sim. Porque esse filme é um filme totalmente... Divisor de águas, né? Sim, porque ele é o real. Querendo ou não, comparado ao Cavaleiro das Trevas, que a gente vai falar mais depois, ele é muito. Ele ainda tem um pouco da fantasia. Sim, pois é. Ele ainda tá com pé ali na fantasia. Ele não consegue se desprender de algumas heranças dos outros filmes, tipo, por exemplo, uma sociedade secreta que depois quer destruir Gotham usando um gás mágico. Tem todas aquelas coisas bem quadrinhos. Ainda é um filme de super-herói, o Batman Begins. Mas ele justifica, tipo, tudo de uma maneira mais palpável, sabe? O treinamento do Batman, você acredita que ele tá treinando com xamãs lá, Sim, não sei sim. aonde, sabe? Você acredita no treinamento dele, você acredita na compra das roupas porque dele. ali o Nolan quis fazer o filme de origem dele, só que ele queria ter a liberdade de fazer o segundo, entendeu? Sim, pois é. E eu já soube que a Warner obrigou ele a fazer o filme de origem. A Warner queria fazer um filme de origem. Um filme de origem do Batman. Sim, justamente. Né? Entendi. Pra apagar a imagem dos anteriores, né? Justamente. Principalmente. Ainda assim, eu acho que é um filme que funcionou muito bem pra estabelecer as regras daquele universo pseudo-realista. Sim, né? por exemplo, aqui, a própria roupa do Batman, ela beira o realismo por causa disso, porque é uma armadura, pô. Sim, é uma armadura, não é porque o Christian Bale é mirradinho que nem era o Michael Keaton, é porque ele é um soldado, né, vamos dizer assim, ele é militarizado, né, então faz sentido ser uma armadura, né. E outra coisa desse filme que é diferente dos outros,
quão complexo é o Bruce Wayne. E não é porque o Michael Keaton ou os outros fossem ruins, né? Não, é porque o roteiro é muito mais complexo. Outra proposta, né? Outra quê? Outra proposta. E toda a parada do Bruce Wayne tem que se agir igual um retardado pro público. Pois é. Isso é uma parada meio trágica até, Sim. né, cara? Tipo, ele tem que ficar manchando o nome da família dele pra prezar essa identidade secreta, né? As pessoas acreditarem que não, esse imbecil desse Bruce Wayne não vai ser o Batman. Nunca seria. Tem gente que reclama dele como Batman. Eu acho ele o melhor Batman do cinema. Sim. Assim, sabe? Tem gente que fala, não, Ben Affleck. Que Ben Affleck, cara? Pelo amor de Deus, cara. O Bruce Wayne do Christian Bale, ele é um personagem tão complexo, cara. Sim, justamente. É o pessoal que só pensa no quadrinho. Não, porque o Batman, ele parece mais o Batman, etc e tal. Mas não pensa na trama em si, tá ligado? O personagem do Bruce Wayne é um personagem tão complexo, sabe? Tipo, você entende os porquês dele ser quem ele é. O porquê da busca dele. E eu acho muito interessante a visão mais agressiva do Batman nesse filme, sabe? Desde a voz até a maneira, o medo que ele desperta nos bandidos é um medo legítimo, sabe? Sim. Não é um medo caricatural que nem era nos filmes do Tim Burton. E eu gosto como isso tudo é construído desde isso que eu tô falando, da importância dos pais dele, etc e tal, que forma todo esse personagem onde eu tô querendo chegar. Que a gente tava discutindo que o 2, ele não tem muita relevância no primeiro. Pois é. Mas toda a trama do personagem pra chegar no 2 já tá sendo construída no primeiro, sim, entendeu? pois é. Ele complementa bem o segundo, vamos dizer assim. Você não precisa ver o Begins pra ver o Cavaleiro das Trevas, mas ele estabelece bem os alicerces daquele universo, né? O Nolan, ele tem problema pra filmar ação, sempre teve. Sim. Mas assim, ele nesse filme, ele usa cortes muito rápidos, movimentos de câmera muito excessivos. Não dá pra entender, assim, né? E assim, o Batman, ele é um personagem que luta no escuro, nas sombras, com aquela capa, então torna ainda mais confuso, sabe? Tanto que no segundo, no terceiro, ele teve que dar uma melhorada nisso daí, sabe? Mas apesar desses probleminhas, ele não é um filme tão consistente quanto o segundo, mas ele é um ótimo filme pra estabelecer o que viria pela frente. E outra coisa, o elenco é fantástico, né? Sim, cara. Pô, Morgan Freeman, Michael Caine de Alfred, cara. Isso é impressionante, sabe? Michael Caine de Alfred. Wayne, e o Alfred sabe? não é só um mordomo, né? Ele é tipo uma figura paterna, Pois realmente. é o primeiro filme paterna e materna. Sim, mas é o primeiro filme onde eu acreditei nessa figura paterna do Alfred. Nenhum dos outros filmes desenvolve isso. E assim, o Cillian Murphy de Espantalho, eu não gosto muito, não, pra ser bem sincero. Cara, eu gosto. Eu acho que também sai um pouco porque ele é caricato demais também. Pois é. De qualquer forma, é um ótimo filme. Mas ele não foi... Ele foi muito bem de crítica, mas ele não foi exatamente aquele estouro que a Warner esperava. Não fez tanta grana. Muita gente reclama porque ele demora pra aparecer como o Batman. Pois é. Não é um filme pro grande público, talvez, né? E ele é um filme que... Esses filmes não pecaram por eles não serem nada pra criança, por exemplo? Talvez. Não é atrativo pra criança. Que é um ponto que a gente vai chegar aqui. Ele não foi um filme tão lucrativo, assim. Ele fez 300 milhões, assim. O do Tim Burton fez mais grana, o primeiro, sabe? Não, e é meio utópico pensar isso hoje em dia. Um filme de super-herói pensado para não fazer necessariamente tanto dinheiro. Sim, cara. Foi ousado isso, muito sabe, ousado. cara? É tipo, um filme oscarizado. Como assim, tá ligado? Exato, cara. É muito louco pensar que o Christopher Nolan teve culhão pra fazer isso naquela época, sabe? Eu acho que eles só deram esse filme na mão dele porque não sabiam quem era o Christopher Nolan ali. 3 anos se passaram e o Christopher Nolan teve um pouquinho mais de liberdade, e aí veio o filme que nos levou a gravar esse vídeo, que é o Cavaleiro das Trevas. Sim. And here we go. E esse filme, se o primeiro filme ele não foi aquele estouro, o Cavaleiro das Trevas eu lembro que foi um filme que, porra, marcou a época. Por que eu falei, velho? Ele fez o que ele queria. Ali ele fez o que ele queria. Qualquer tipo de fantasia que existia no primeiro, ele tirou. Pois é. Ele fez o filme realista que ele queria fazer. Antes da morte de Heath Ledger, todo mundo falou, caralho, Heath Ledger de Coringa, que merda, né? Nossa senhora. O cara do como é que é o nome do filme? Brokeback Mountain, O outro. O 10 Coisas que eu olhei em você. Caralho, como esses caras de Coringa, tá ligado? Pois é. E aí todo mundo, ninguém acreditava e tal. E aí, cara, hoje a gente olhar pra isso, é muito sinistro isso, né, cara? O cara que vai ser o Coringa no filme do Batman que vai estrear daqui a pouco, morreu. Cara, isso é muito bizarro, cara. Ele morreu antes do filme sair, né? Antes do filme sair, cara. E aí, ele não viu, cara, a repercussão do papel dele. Ele fez parte do mundo imaginário do Dr. Parnassus, do Terry Gilliam. Que é Terry outro... Gilliam, né, cara? E aí, que esse cara ia ser, né, cara? A gente... perdeu-se um talento absurdo com o Heath Ledger, cara. Mas, assim, o filme em si... Eu lembro que quando ele saiu... Eu fui ver no cinema esse filme, eu tinha 9 para 10 anos de idade... E eu lembro que esse filme ele foi uma experiência muito impactante pra mim, assim. Foi impactante pra mim também, mas eu entendi muito pouco o filme. Quando eu vi. Eu não captei.
muita coisa. Não, a trama em si eu também não captei muita coisa, mas, cara, tipo, é porque eu tava muito acostumado a ver Homem-Aranha, sabe, cara? Que era o cara. Era um filme mais acessível pra crianças. Ainda por mais ambicioso que fosse, o Batman Cavaleiro das Trevas, cara, já começa com uma cena de assalto que não tem nada a ver com o filme de super-herói. E, tipo, tiveram paradas nesse filme que me deixaram, que ficaram muito na minha cabeça. Foi uma experiência muito impactante, sabe? Eu, criança no cinema, ver esse filme, que era um filme claramente pra adulto. E esse filme, assim, analisado esse filme hoje, dá pra entender por que eu fiquei tão apreensivo com esse filme. Porque ele é um filme angustiante, até hoje, o Cavaleiro das Trevas, E é o sabe? que a gente falou, né, cara? Como um filme de super-herói, com um vilão como o Coringa, tá ligado? Esse Exato. o Coringa. É, cara, e esse filme, de um modo geral, cara, o Nolan, nesse filme, ele tava encapetado, cara. Sabe uma coisa interessante a gente analisar? Que você falou, no primeiro filme, é sobre o Batman mesmo. Nesse é sobre tudo, é sobre Gotham City. Lógico, o principal, o Batman, lógico. Mas a abordagem, você vê muita visão do Coringa, vê as pessoas da cidade, vê Sim, pois é. tem todo o arco do Harvey Dent. Você encara o Batman como um fenômeno que aconteceu ali, né? E é engraçado que É um filme sobre a cidade, se você analisar. o meu maior problema com o Batman do Tim Burton é que ele não conseguia estabelecer quem era o protagonista do filme. Sim. E esse filme é um filme claramente sobre o Batman. Mas muita gente não entende, vamos tentar explicar pois aqui, é. pelo amor de Deus. Vai, Não. professor Pedro Guedes diz pro público. Não, cara, o protagonista do filme não é o Coringa, cara. Lógico que não. Inclusive, ele passa uma boa parte do filme sem aparecer, sabe? E ele é o causador de muitas das coisas. Mas o grande arco do filme é do Batman, seguido pelo Duas Caras, inclusive. Sim, isso que eu ia falar. As pessoas falam do Coringa, mas o arco do Duas Caras é muito maior do que o do próprio Coringa. Exato. O filme é um estudo social. Sim, É tudo sobre como funciona a cabeça das pessoas diante da anarquia, diante do Coringa, etc. Sim, pois é, de como que pode ser, como que uma sociedade ou uma pessoa específica pode ser corrompida a ponto de chegar na insanidade, né? Sim. O filme fala muito sobre isso. O Nolan, nesse filme, ele consegue criar a tensão do filme de uma maneira muito apreensiva. O ritmo do filme, ele é um filme que não para. Quando você sai do cinema, depois do Cavaleiro das Trevas, com a sensação de que você foi pisoteado, sabe, cara? É um filme muito apreensivo. E é uma sensação que eu nunca tive com nenhum outro filme de super-herói, sabe? Os cara? planos fechados. Sim, pois é, você vê algumas das principais cenas-chave do filme, como a cena do Why So Serious. Sim. É a cena marcante pela qual todo mundo lembra do filme. Você vê, por exemplo, os planos vão ficando cada vez mais fechados. Claustrofóbicos. Exato, conforme a tensão do filme vai progredindo, sabe? Até chegar no momento que ele corta a boca do cara lá. He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. A cena do interrogatório do Batman com o Coringa é interessante porque ele usa o salto no eixo de uma maneira muito inteligente, cara. Tipo, tem um momento onde o Coringa tá no Como canto... ninguém usou, né, cara? Exato, Se cara. você olhar pra qualquer, outra pessoa, você fala, cara, que isso, tá ligado? E aí a gente vê ali que funcionou perfeitamente pra mostrar que os dois são os dois lados diferentes da mesma moeda. Exatamente, cara. O cara usa o salto no eixo de uma maneira genial, assim. O Coringa tá no canto esquerdo, o Batman tá no canto direito. E aí quando o Coringa fala que o Batman é tão louco quanto ele, inverte. Outras paradas, lá no final do filme, quando o Batman enfim consegue capturar o Coringa começa a discursar lá, ele tá todo pendurado, e aí a câmera, ela vira 180 graus, ou 360. 360, cara. 360? É verdade, 360. Pode repetir. Não, vai, é isso aí, é isso aí. Essa porra no matemática. A gente é de humana, gente, desculpa. O que ele quer dizer com isso, ao virar a câmera de cabeça pra baixo? Que, assim, é como o Coringa enxerga o mundo, sabe? Justamente. Ele enxerga o mundo de ponta cabeça, sabe? Porque ele é completamente desequilibrado. Ele é virado no avesso. Mas será que também não pode ser que o mundo estava de cabeça pra baixo naquele momento? Também pode ser. Eu acho que faz mais sentido ainda pra trama. Não, eu entendo o seu lado, né? mas pra trama eu acho que faz mais eu sentido também isso. entendo, assim, tipo, pode ser ele representando que Gotham Porque City ali, se tornou. porque ali ele ganhou, cara. Outra parada, a gente falou que o Christopher Nolan, de vez em quando, ele tem problemas com cenas de ação, mas nesse filme aqui, o Christopher Nolan, ele tava num dia bom, vamos dizer assim. Ele conseguiu dirigir todas as cenas de ação muito bem, sabe? Principalmente aquela sequência longa da perseguição que tem Que lá. é a cena que todo mundo lembra, né? Não, é uma das. É uma cara. das, Porque esse filme é foda, né? Esse filme ele é cheio de momentos que você lembra daqui a 20 anos. Outra parada que ajudou muito nas cenas de ação é o fato de que o Nolan, ele usa muito efeito prático. Sim. Ele não usa tanto digital assim, ele prioriza muito efeito prático. Tem uma fisicalidade em tudo, assim, você acredita mais naquelas destruições todas. E é legal porque as cenas de ação, por mais tensas que elas todas sejam,
elas são pontuadas por alguns leves toques de humor. A mixagem de som do filme, cara, as porradas do filme, tipo... Cara, eu lembro que eu vi esse filme no cinema, né? E, cara, e eu lembro, cara, os socos que aparecem Esse cara nesse realmente tá batendo nesse cara. Exato. E por falar em som, esse filme também tem uma coisa muito especial, que é a trilha do Hans Zimmer, que já tinha feito o Batman Begins, né? O Batman Begins. Rei Leão. Caralho. É, ele já tinha ganho o Oscar, já. Não era ninguém na época, ele já era um Hans Zimmer na época. Cara, é bizarro, né? Eles deram pro Christopher Nolan, que era um cara que fez 2 filmes... O Amnésia e o Insônia, 2 filmes deram pequenos, puta... né? Deram o cara, o Hans Zimmer, né, cara? Primeiro deram o Hans Zimmer, deram o Batman pra ele. Pois é. A trilha do Coringa, cara, é uma trilha muito ousada. Sim. É o tipo de trilha que você pensa, cara, não é todo mundo que pensaria em você botar simplesmente um violoncelo crescendo. É um cello, verdade. Crescendo, assim, como se fosse, tipo, a própria insanidade do Coringa crescendo. É uma parada meio... É perturbador, cara. E aí, tipo, e tem uns momentos, vários momentos no filme, principalmente na cena do hospital, que ele joga, tipo, um tic-tac de um relógio, como se o Coringa fosse uma criatura sempre prestes a explodir, sabe? Sim. É muito... Cara, a trilha sonora desse filme é uma trilha inteligentíssima, porque ela conta a história tanto dos personagens quanto da narrativa em si, através da música. Quando a gente vê a cena do Harvey Dent acordando no hospital e pegando aquela moeda e vendo ela queimada e ele enlouquece de vez, aí o som é cortado. Caralho. Pra gente sentir junto com eles. A fotografia desse filme também, que é do Wally Pfister, que é o colaborador habitual do Nolan, é uma fotografia também que, de novo, ela imprime todo esse tom realista e sóbrio do filme, sabe? Sem ficar no cinzento. Ela não cai no cinzento do Snyder, né, cara? Ela não é uma fotografia óbvia, né? O Snyder, ele faz como se tivesse aprendido alguma coisa com o Nolan, mas não aprendeu, cara. Cara. Porque ele tem o estilo dele. Sim. Se ele quisesse fazer uma parada Snyder mesmo, mas ele quis ter aquela parada de Nolan e ficou um negócio meio Snyder, meio Nolan. O Nolan prova nesse filme, junto com o Wally Pfister, o diretor de fotografia, que não precisa mergulhar o filme em sombras pra ele ser sombrio. Ele não quer ser sombrio, ele quer ser realista. Pois é. E sendo realista já é sombrio, porque a realidade é sombria. É sombrio. Porra, agora eu gostei. Agora você, porra. Agora, tem uma parada que, revendo o filme agora, me chamou muita atenção, saltou demais aos olhos e que me fez perceber que, tipo, cara, esse filme é muito mais do que as pessoas às vezes acham que ele é, que é a questão da montagem do filme. A montagem do Lee Smith, que é o cara também colaborador habitual do Nolan, que fez o Inception e tal. Cara, a montagem desse filme é absurda. As montagens paralelas. Porque a montagem do filme, o fato de terem várias sequências, várias ações paralelas na sequência uma história ali. Não, e cria uma tensão, sabe? Exatamente. Serve pra criar tensão. Não é só a trilha, não é só o corte certo no momento certo, sabe? São as situações que se complementam, sabe? E é muito interessante você ver como é que, na cena inicial, uma informação complementa a outra. Como, por exemplo, um personagem lá no terraço do banco pergunta: quem é o Coringa? E aí o personagem lá embaixo responde. I know why they call him the Joker. So why do they call him the Joker? I heard he wears makeup. Makeup? Yeah, to scare people. You know, war paint. Depois, na sequência da festa, que é intercalada com um atentado que mata uma juíza e mata um outro personagem, ela também vai construindo a tensão. Vai construindo uma tensão junta, você percebe os pontos onde a tensão vai surgindo em cada uma, e o clímax é quando o Coringa chega na festa, sabe? Que é outra cena angustiante. Não, isso tudo constrói o sentido da anarquia, tá ligado? Que vai começando um caos, negócio aqui, né? o caos aqui, o caos ali vai dominando tudo. Como que ele é espalhado de uma maneira bem aleatória, sabe? Sim. Tipo, mas ao mesmo tempo bem conjunta. Outra parada na montagem desse filme que é fundamental é a questão de como o filme constrói informações através da sobreposição de um plano com o outro, que é o conceito da montagem intelectual, do Eisenstein, que é tipo, você não necessariamente precisa de um traveling ou de um diálogo, não, basta você mostrar uma imagem aqui e outra imagem acolá, e aí você conta a história. O espectador pressupõe a ligação que um plano tem com o outro e monta a historinha na sua cabeça. Isso tem no filme em alguns momentos também, que é outro exemplo do quão eficiente é a montagem do Cavaleiro das Trevas. O roteiro desse filme, inclusive, ele é muito inteligente porque ele é cheio de pistas e recompensas, Foreshadowing. Foreshadowing pode ser, em alguns casos. Por exemplo, quando o Harvey Dent fala aquela frase célebre: You either die a hero
Or you live long enough to see yourself become the villain. Que é uma frase que você achava que era dito popular, inclusive, né? Todo mundo fala essa porra. Pois é. Minha avó falou isso outro dia aqui. Sua avó falou isso. Falou. Antes da cena do hospital, que o cara tá fugindo, porque se matarem ele, o hospital não explode e tal. E ele fala, você vai ser salvo pelo Batman. E logo depois ele é salvo pelo Batman. Ele é salvo pelo Batman. O carrinho do Bruce Wayne passa por ele. Aquele dispositivo que lá no início do filme eles usam lá em Hong Kong, que é aquele sonar... Lá no final do filme, volta de uma maneira tematicamente relevante, a gente vai discutir isso daqui a pouco, e tem, assim, algumas pistas, surpresinhas, que nem são tão determinantes assim. Por exemplo, em certo momento do filme, o Bruce Wayne usa uma moto no dia pra cumprir uma missão. E aí, mais pra frente... Mas isso é muito de leve, né? Isso é muito de leve. Aí depois o Batman vem usar o quê? A Batmoto. E aí, de novo, voltando pela milionésima vez nessa questão do filme ser realista, cara, é muito interessante, porque se no Begins ainda tinha aquela questão da cidade ser destruída e tal, cara, esse filme aqui, a primeira metade do filme é o Batman e o comissário Gordon... São problemas reais, né, cara? Contra a máfia, prendendo a máfia. Sabe, cara, isso daí é uma parada que a criança não vai pegar. Não é uma parada simples de pegar, como uma invasão alienígena, né, assim. É o Batman e o Gordon indo atrás dos bancos, que são lavanderias, entre aspas, da máfia. Não é nada comercial pra você vender esse filme, né, cara? Pra um filme de super-herói, né, cara? Justamente. E depois, quando entra o segundo problema do filme sem ser a máfia, ainda assim é um problema convincente, que é um cara maluco querendo instalar a desordem através da violência, sabe? E querendo desestabilizar a psique de toda uma sociedade ali, sabe? São problemas que você consegue identificar. O cara é um terrorista, basicamente, movido por uma ideologia louca, completamente louca. Mas são problemas totalmente humanos, tá ligado? Sim, problemas que você compra. Não é só um cara, uma invasão alienígena de um cara querendo conquistar a Terra, só. Pura e simplesmente. É o que a gente tá precisando muito hoje, né? Um vilão com motivação, algo real. Como a gente já falou, o primeiro filme, Begins, ele explica tudo cuidadosamente. O Cavaleiro das Trevas também, sabe? Tipo, de como o Batman consegue os apetrechos dele. Por exemplo, a nova roupa que ele precisa mexer o pescoço, sabe? Sempre foi uma dúvida. Como é que o Batman mexe o pescoço? Aquela hora que ele precisa fugir de Hong Kong, aquele negócio que ele usa pra se prender no avião e sair voando, aquilo ali era usado na Guerra do Vietnã. Eu não acreditei nisso quando eu vi. Aprendeu com quem? Com o Rogério Mota. Papai de quem? É engraçado, porque o Christopher Nolan, ele tem esse problema que ele explica demais certas coisas em outros filmes, como Interestelar, por exemplo, e tal. Mas nesse filme, como a proposta do filme é ser realista e explicar tudo cuidadosamente... Faz sentido ele explicar tudo. E eu não acho que seja um filme expositivo. Não é. E outra parada que é muito realista nesse filme são os personagens, de um modo geral, sabe? Como eles se comportam. São personagens muito complexos, tridimensionais. Uma coisa que me chamou muita atenção revendo o filme é que como que ninguém nesse filme é bom ou mal. Ninguém é bom ou mal na vida real. Né? Na vida real ninguém é, sabe? O Batman e o Harvey Dent e o Gordon, eles acreditam que eles estão fazendo, que eles querem fazer o bem. Mas durante o filme faz várias coisas antiéticas. Exato, cara. O Batman, inclusive, no início do filme, e assim como o Coringa e a galera dele, a máfia e tal, eles estão errados, eles são escrotos, mas eles são os escrotos do mundo real. E aí a gente começa a entrar no ponto de que, assim, o Cavaleiro das Trevas, ele não deixa de ser um documento da sua época, sabe? Porque, assim, no início do filme, o Batman, ele pega um avião, vai pra Hong Kong, que é o país dos outros, pra pegar o bandido e levar de volta pros Estados Unidos. Isso lembra certas atitudes familiares de um certo governo norte-americano, né? E aí, tipo, e outras paradas, porra, polêmico. O Batman, ele vai lá e tortura o Coringa Sim. numa cena da investigação. Não deixa de ser uma tortura aquilo ali, obviamente, né? Também outra parada que remete a contextos... E a gente vê toda a psique do Batman ali, né? Como ele é um cara disposto a tudo. Como ele é uma pessoa, né? Ele quase quebra o único código dele, que é o de não matar ninguém, né, cara? E no final do filme, cara, ele consegue identificar o Coringa e salvar Gotham City fazendo uma parada que é extremamente errada. Sim. Que é invadindo a privacidade de todo mundo na cidade, sabe? Que é uma parada que remete imediatamente à questão da perda da privacidade que veio com o ato patriótico e essas coisas. E ele também não é só nessa questão que o filme ele é um documento de uma época, mas assim, todo o terceiro ato do filme com aquela questão dos barcos não deixa de ser um certo experimento sociológico, sabe? Que o Coringa, ele tá lá colocando os imundos, entre aspas, de Gotham, que são os corrompidos,
os afastados da sociedade, que são os presos, né? Versus os cidadãos de bem, família tradicional. Exato. E o que os cidadãos de bem fazem? Eles votam pra matar os... Porque eles já tiveram... É aquele papinho de sempre, de... eles tiveram a chance deles. Sim. Sabe? E é interessante. Isso tá no filme. E nisso a gente vê até hoje, sabe? Os cidadãos de bem que não... E o sensacional dessa cena é que os bandidos, eles optam por não matar. Exato. E, assim, e os cidadãos de bem... A gente tá chamando eles na sacanagem de cidadãos de bem, justamente, né? Eles também não matam os bandidos. Então, o filme, ele não deixa de ser... E aí que é o grande lance da figura do Coringa aí. Que eles provam estar errado. Sim, pois é. Ele é o vilão do filme e ele perde, no fim das contas, nesse sentido, sabe? Ele não perde pro Batman, ele perde pra sociedade. Exato. E não deixa de ser interessante você perceber que, nesse ponto específico, o filme é otimista. Sim. Porque ele prova que Gotham City não é tão podre quanto Coringa. Sim. Tem essa desilusão pro Coringa. E além disso, nós temos os personagens. Pra começar, o Batman, que é inquestionavelmente o protagonista da história... Sim. Ele é um personagem que é interessante, que assim, ele evoluiu com relação ao primeiro, ele continua aquela história do primeiro filme dele fingir, o Bruce Wayne, fingir ser um completo imbecil para as pessoas não desconfiarem que ele é o Batman. Ele é um Batman ainda mais agressivo dessa vez, ele é meio que o sistema, vamos dizer assim, intocado, e ele inclusive... Ele faz o que não é certo, mas como ele consegue manter a paz, a ordem, exato. A polícia deixa ele fazer o que ele faz. Tanto é que o filme começa, os bandidos estão cagados. Eles não querem sair na rua de noite porque tem medo do Batman. E assim, eu acho que essa questão da... Tem muita gente que sacaneia, eu não entendo porquê, cara, a voz do Batman... Qual o grande problema? Eu acho da hora. É porque é meio escroto, né, cara? O cara fingir uma voz... Eu entendo que tem todo um lance da psique dele ali. Só que, porra... ele fazia aquela vozinha, ninguém reconhecer, fazer uma... Porra, cara. Não, cara. Cara, pera aí. O Homem-Aranha, o Demolidor, eles não fingem a voz e ninguém percebe. Mas esse filme é um filme realista, né? E o Batman tão realista que ele tá fingindo a voz dele. Se eu chegasse em você... Eu não ia reconhecer. This city just showed you that it's full of people ready to believe in good. Mas sabe uma coisa que eu acho curiosa? É que assim, mesmo no final do filme, quando o Batman vai lá conversar com o personagem do Morgan Freeman, o Lucius Fox, cara, ele é o personagem que sabe que o Batman é o Bruce Wayne. Sim. E ele continua falando com a voz do Batman. Sim. E isso é uma parada meio, sabe, de dupla perturbadora. Cara, o Batman, quando o Bruce Wayne assume a roupa do Batman, não é só um disfarce, aquela voz. É meio que uma forma de, sabe, expurgar os demônios dele. Sim. Se na vida real um cara se veste de morcego, o cara é perturbado, né? Exatamente. O Batman, ele no primeiro filme tinha toda aquela questão dele usar o morcego como uma ideia, dele querer inspirar as pessoas a fazerem o bem, dele querer se tornar um símbolo do heroísmo. E nesse filme, cara, a gente percebe que o Batman, ele foi uma puta de uma má influência pra Gotham. Porque assim, já começa o filme, cara, tem uma galera lá que aparece no meio da operação lá dos traficantes lá com os espantalho e tal. E aí esses copycats vêm e dão um tiro em todo mundo. Sim. Eles matam os caras, que é exatamente o que o Batman não quer que eles façam. O que aconteceu no Brasil há um tempo atrás, né? Pois aqui no né? Rio de Janeiro, inclusive. Por que será que o Cavaleiro das Trevas continua um filme tão atual assim, né? E um desses copycats morre depois. Sim. E outra coisa, depois... o peso vai todo pra ele, porque se ele nunca tivesse feito isso, o cara não tinha morrido. O Coringa surgiu por culpa do Batman. O Gordon morreu, entre aspas, por causa do Batman. A Rachel morreu por causa do Batman. Então o Batman foi uma má influência, querendo ou não. O Batman tem seus prós e contras, sabe? E esse filme mostra a confrontação de tudo. Sim, e mostra muito que não existe o herói sem o vilão sem o herói e o herói sem o vilão. Exatamente. Muita gente insiste em falar que o Cavaleiro das Trevas sem o Coringa não seria o que ele é. E assim... Não seria... Tá, ok, mas cara, a gente já falou tanta coisa boa do filme sem tocar no Coringa. Ele é um personagem que ele é a loucura do mundo real, sabe, cara? E pra começar pelo visual dele. Primeiro, cara, olha isso. Não tem como você bater o olho nesse cara com a boca cortada, cheia de pó, com o cabelo verde e tudo maltrapilho, sem acreditar que esse cara é um tremendo de um lunático. Sim. Existem momentos do filme onde, pequenos detalhes, você vê a mão dele meio coberta de pó, com aquele pozinho, ou seja, ele acabou de se maquiar há pouco tempo, sabe? E você vê, tipo, ele se fantasiando de enfermeira num certo momento. Se comparar ele com qualquer outro Coringa, né? Porque o Coringa, o personagem do Coringa na vida real, seria algo sinistro pra cacete, tá?
Ele é, nesse filme, basicamente enraizado num anarquismo, né? Sim. Ele mesmo fala isso no É algo filme. totalmente diferente de qualquer outra coisa que a gente viu do Coringa, e hoje em dia aquilo é o Coringa, pra maioria do público. Não, tem muita gente, muitos fãs do Christopher Nolan reclamam de algumas adaptações do Christopher Nolan, porque falam que o Coringa do filme não é o Coringa dos quadrinhos. Mas, cara, dentro da lógica do Nolan, faz sentido, porque... Mas você queria ver o Coringa Jack Nicholson nesse filme? Não tinha como. Não o Coringa tem como, cara. aquele... O Coringa desse filme, ele é um Coringa sem plano nenhum, mas ainda assim, essa falta de planejamento tá enraizada em algo realista, que é, no caso do Coringa, uma visão de mundo caótica. Sim, ele só quer mostrar o ponto de vista dele, tá ligado? Ele é um anarquista, só que do mal, né? Você, inclusive, comparou ele com o Tyler Durden. Do Clube da Luta, que né? tem umas semelhanças, se analisar o que ele faz, ele destrui tudo pra provar a teoria e etc e tal. Ele ser o contraponto do Batman, Sim, né? Que contra nem o sistema e etc. Que nem o Tyler Durden é o contraponto do narrador, né? Sim. Ele é o vilão, lógico, porque ele contrapõe tudo que a gente conhece como ideal. Sim. Ele é o cara que vai contra a nossa estabilidade, né? Sim. Esse que é o negócio. Mas ele é um cara que exala perigo. Ele não é aquele tipo de vilão que você deixa de detestar porque você entende as motivações. Não, ele é um cara perigoso, que você vê que ele precisa ser detido. As motivações dele, não importa o que levou ele até ali. A gente não precisaria de um filme de origem do Coringa, sabe? A graça do Coringa é a gente não saber de onde ele veio e pra onde ele vai. Justamente, ele não tem um passado, e isso que constrói ele. Porque a gente não sabe qual é o passado daquele cara, e ele vai contando isso pra gente de uma certa forma, tipo, que é pra mostrar a teoria dele. Acho que não importa o passado dele. Sim, justamente. Ele vai sempre contar aquela história pra mostrar a verdade dele. Sim, pois é. Por isso que ele sempre mostra ele fala, sabe de onde vem essa cicatriz? E etc. E ele sempre inventa uma história diferente. Esse negócio, inclusive, ele vem da piada mortal, né? Do Coringa, Sim. Ele não saber ao certo qual é a origem dele, deixar a gente sempre na dúvida. Primeiro tem aquela história do pai bêbado, depois tem aquela história da esposa dele. Sim. Cara, isso é fantástico. Quantos filmes de super-herói iam pensar em fazer um negócio desse? O vilão não vai ter origem, e quando ele for contar a origem dele, ele vai inventar várias origens diferentes, sabe, cara? Ele é estabelecido a partir do caos. E o que faz o Coringa funcionar tão bem é o fato de que ele joga muito na aleatoriedade, sabe? É uma parada que ele faz o tempo todo. Por exemplo, pra cada dia que o Batman não se revelar, eu vou matar alguém. Ou então depois, se o cara não tiver morto daqui a 1 hora, eu vou explodir um hospital. A qualquer momento do dia pode aparecer o Coringa e fazer o que ele quiser. E mesmo ele tem um arco dramático bem delineado no filme, assim, tipo, ele quer provar pra todo mundo a qualquer custo que todo mundo pode ser corrompido, e aí chega no final, ele é frustrado com isso, sabe? E o mal ganhou nesse sentido. E é interessante você ver como é que a cabeça dele vai mudando o tempo todo. Primeiro E é interessante a ambiguidade, ele ganhou ou não ganhou? Porque ele provou com o Harvey Dent a teoria dele, mas com o resto do pessoal ele não provou. Exato. Então, e ele provou que o Batman é o vilão, e também não. E aí nós chegamos no final do filme, que é o Harvey Dent. Sim. O Harvey Dent, desde o início do filme, ele é estabelecido como a contraparte do Batman. Sim, ele é o cavaleiro branco, vamos dizer né, assim. que eles chamam, justamente. É porque ele é o cara que não vai precisar de uma máscara. Ele inclusive, ele simpatiza muito com o Batman, desde o início. Ele fala que não, o Batman é admirável, é um cara do povo que resolveu agir em prol de um bem maior por conta própria, e é isso aí. Mas aí, tipo, ao longo do filme, ele é visto como o cara que quer simplesmente livrar a cidade do mal. Só que aí tem o prefeito de Gotham. E o prefeito de Gotham se elegeu dizendo que a proposta dele seria limpar a cidade. Em certo momento, a gente percebe que o prefeito de Gotham ele poderia se beneficiar politicamente por conta das ações do Harvey Dent. Dele mandar não sei quantas pessoas pra cadeia, sabe? Então, até ele tem seus próprios interesses. E o Harvey Dent, ele quer mandar todo mundo pra cadeia, ele é um excelente promotor, ele é um cara ímpar, realmente. Ele é a esperança de Gotham City. Mas ao longo do filme a gente vai percebendo algumas coisinhas que ele vai fazendo. Por exemplo, tem uma cena onde ele literalmente pega o cara lá e faz... ameaça de morte, faz o negócio... Roleta russa. Eu acho, justamente, eu acho genial como ele conseguiu, o Jonathan Nolan e o Christopher Nolan, construir isso tudo num personagem que já existia. Exato. Entendeu? Fazer toda essa ambiguidade toda em cima da trama. Num personagem que a gente achava que já conhecia. Sim. É. Que era tosco até se você olhasse de longe. É um personagem meio... O Tommy Lee Jones, pô, pelo amor de Deus. Você vê que interpretações diferentes do mesmo personagem fazem. Você acompanha aos pouquinhos a degradação moral dele, culminando no ponto-chave que é a Rachel ter morrido.
Que aí é quando ele perde completamente a fé no sistema, porque ele acha que ela morreu por conta daquilo que ele acreditava, sabe? Justamente. E aí, tanto que no final do filme ele fala que a única coisa que não dá pra corromper é o acaso, que ele é justo, ele é imaculado. E eu acho que pra finalizar, o Cavaleiro das Trevas ele tem um dos melhores desfechos que eu já vi num filme de super-herói, que é uma coisa muito corajosa, eu acho. O herói terminar como o vilão. Exato, cara. Que ele pra salvar o povo, pra manter a esperança do povo, ele vai lá e assume a condição de maldito, né? É o cara que vai ter que ser escorraçado pra preservar a sanidade da sociedade, sabe? Eu acho isso uma parada bem tocante, assim, pra dizer a verdade. Então é por causa basicamente disso que o Cavaleiro das Trevas é sim um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. E foi o primeiro filme de super-herói a fazer mais de 1 bilhão nas bilheterias, foi indicado a Oscar, não foi indicado a melhor filme, nem diretor, nem roteiro, que foi Mas foi indicado o melhor ator Heath Ledger. E ganhou o póstumo, né? Bom, e aí 4 anos se passaram e o Christopher Nolan resolveu voltar pra encerrar a história que ele começou lá no bem, Begins. né? De certa forma. Terminar bem. Terminar com uma mensagem otimista, terminar com o Batman como o herói da situação. É, pena que no caminho ele teve que cometer alguns tropeços. Mas enfim, o Cavaleiro das Trevas ressurge, o Dark Knight Rises. Assim, muita gente fala que esse filme ele sofreu por causa da comparação com o segundo, né? E o segundo... Não deixa... É bom comparar assim, porque, pô... Uma continuação do outro, né? O Tom Hardy queria ser o novo Heath Ledger, dá pra perceber ele. Você sente isso? Eu sinto muito disso. Fazer o negócio próprio dele, tá ligado? Assim, objetivamente... Aquela vozinha não existiria sem o Heath Ledger. Aquele... Tá ligado? Não existiria. Let's not stand on ceremony here, Mr. Wayne. Indo direto ao ponto, eu acho que o Nolan, ele sabia que não tinha como superar o segundo, e aí ele resolveu simplesmente terminar a história que ele começou lá no Begins. Só que por outro lado, eu acho que... Terminar o arco daquele personagem que ele criou. Exatamente, só que eu acho Fazer uma trilogia bonitinha. Só que por outro lado, eu acho que ele se sabotou porque ele ficou desesperado pela megalomania de querer superar o segundo e criar o melhor filme de todos os tempos, sabe? Ele quis fazer um épico. Sim, ele quis criar um épico. E tanto que nessa megalomania de estou criando épico, estou criando épico, estou criando épico, ele incluiu uma centena de personagens e subtramas que eram desnecessárias. Se você cortar... Cara, a Mulher Gato, ela é uma personagem legal? Ela é uma personagem bacana. Ele queria aumentar a mitologia. Só que se você cortar ela do filme... Ela não faz a menor diferença, cara. Ela até atrapalha. Exato, cara. O Bane, no final do filme, tem a reviravolta. É um plot twist desnecessário. Que diminui... desvaloriza o Bane. Exato, cara. Podia ser um puta vilão e aí... Ele tava sendo um puta vilão até chegar aquele final. O Joseph Gordon-Levitt também é um negócio que é pra encher mais o filme, etc. Mas ele eu até acho legal no filme, sabia? Porque eu acho que no final do filme deixa aquela dúvida de a franquia acabou, mas o universo prossegue, sabe? Entendi. Sabe, ele ser o novo Batman de Gotham City, toda aquela situação dos policiais de Gotham no final do filme partirem pra porrada com os criminosos do Bane lá. Sim. Cara, aquilo ali é muito bobinho, cara. Tipo, os policiais, a força, eles representam o bem, sabe? É uma mensagem infantiloide, sabe, cara? Que desfaz o que ele falou no segundo filme, né? De certa forma. Exatamente, cara. E o filme inteiro ele tem muito disso, sabe? E nisso criam-se um monte de soluções fáceis no filme, sabe? Por exemplo, existem não uma, mas 2 situações nesse universo sombrio e realista do Nolan, onde o personagem consegue curar uma deficiência física de uma maneira patética. Lá no final do filme, o cara tá com a coluna quebrada e vai lá um cara e pá, dá uma porrada na coluna dele e pronto, o cara já tá pronto pra dar a cambalhota de novo. Sim. Caraca, cara. Normal, eu fiz isso outro dia. Por que o cara quebrou a coluna do outro, então? Necessário. É só pra ter uma referência aos quadrinhos e... Sim, justamente. Porque ele volta a ter aquele negócio mais... do primeiro filme. Mais exagerado. Mais fantasioso. Ele quis terminar de contar a história dele, que ele começou lá atrás, né? E eu acho que seria totalmente diferente se o Heath Ledger estivesse vivo. Seria outra história. A ver com o Coringa ainda, terminando o discurso do Coringa ainda, algo mais ali. É porque o Bane, no filme, ele faz uma parada que tem mais ou menos a ver com o Coringa. Sim, de anarquia, justamente. De liberar os oprimidos pra tocarem o puteiro na cidade, sabe? É uma continuação lógica do Coringa, vamos dizer assim. E, nossa, imaginar o que seria o Coringa, tanto é que no filme não tem nenhuma referência ao Coringa. Nada. Nenhuma menção ao Coringa, bizarro isso. É como se o Coringa não tivesse existido.
E o que eu acho uma sacanagem com o personagem, sabe? Mas botar outro ator pra rever ia ser pior ainda. Pois é, cara. Nem ia ter como. Exato, Isso é uma cara. vergonha pro cara e pro Heath Ledger. E aí, nesse negócio de criar um épico, eu acho que o Nolan, ele desvirtua a proposta realista da franquia. O filme já começa com aquela cena do avião, cara, que é exageradíssima. E aí, lá no final, ainda tem aquele negócio da Bat-nave lá em Gotham. Cara, aquilo ali é muito Avengers, aquilo ali, Sim. cara, é muito exagerado, cara. E as cenas de ação do filme voltam a ser problemáticas. Sim. São muito mal coreografadas, o Batman de dia. Mas assim, apesar de tudo isso, apesar de todos esses problemas, eu lembro que quando eu vi esse filme, eu saí do cinema feliz. Porque empolgado. ele é impossível não sair desse filme feliz, tá ligado? Não, porque- no cinema. Porque, pô, é empolgação pra cacete, é grandioso. Porque, cara, o Nolan, ele, por mais que o roteiro do filme não seja bom, ele sabe criar... Cativar, justamente. Não, ele sabe deixar o espectador angustiado, Sim. ele sabe criar a atmosfera de urgência, sabe? Aham. Você vê o filme, você fica vendo, caraca, o que vai acontecer com esse caos que se tornou Gotham? Eu acho muito interessante ver como Gotham se tornou um caos nesse filme. O Bane dá a esperança pro povo com o objetivo de tirá-la depois. E aí vem o Batman pra impedir que isso aconteça e terminar salvando o dia, dando aquele pingo de esperança, sabe? Então eu acho que no fim das contas, apesar de tudo isso, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele é um filme que envolve, ele é um filme tenso, é um filme que sabe construir a tensão de uma maneira eficiente. E eu acho que, apesar de todos os problemas, apesar daquele final, daquela batalha no final ser ridícula da polícia e tal, o finalzinho do filme funciona. Sim. Porque o Batman morreu como um herói, como um símbolo de inspiração que ele queria ser desde o primeiro e que ele não conseguiu ser no Cavaleiro das Trevas. Mas o final em si, da ambiguidade se ele morreu ou não. Morreu ou você- não morreu? É. Meio Inception aquilo ali? É. Ele... Total Christopher Nolan aquilo. Não, cara, eu acho que ele poderia ser mais ambíguo ainda. Mas... Não mostrar a Não cara é- do Christian Bale, né? Exatamente, mas apesar disso tudo, Não, sabe? no filme ele não morreu, é fato. Ele não morreu. Ele Mas eu gosto muito desse lance, tipo, da franquia acabar, o filme terminar de contar essa graphic novel do Bruce Wayne, que começou no Begins, Sim. continuou no Cavaleiro das Trevas, terminou no Ressurge. Ele termina esse arco, mas ainda assim ele deixa umas pontinhas soltas, quase soltas. Tipo, ó, se o universo quiser continuar com o Robin aí, ele pode. É um filme que te envolve, te deixa tenso, te deixa satisfeito no final. Você só não vai poder pensar muito depois, porque senão, né, fudeu. Justamente. Mas eu acho que no fim das contas ele conseguiu encerrar muito bem a trilogia. Quer dizer, encerrou bem. A trilogia do porque o arco Batman. do Batman terminado do jeito que terminou no 2 não tinha como, né? E terminar como terminou no 3, acho que foi bonito. E a trilogia como um todo, ela mudou pra sempre a história dos filmes de super-heróis, merecidamente. E é por isso que a gente comentou aqui. E olha a diferença, né? O Batman ganhou uma estátua nesse filme porque ele... É um herói. Ele é um herói. E o Henry Cavill ganhou a porra da estátua pra destruir a porra da cidade inteira. Pois é, né? Quem diria? E essa situação, a condição do universo cinematográfico da DC de hoje, né? Bom, então é isso. Diga aqui nos comentários o que você achou desse especialíssimo vídeo sobre a trilogia do Cavaleiro das Trevas, sobre principalmente o Cavaleiro das Trevas, na verdade, né? Diga aqui nos comentários o que você acha dos filmes do Nolan, dos filmes do Batman. Inscreva-se no canal, veja nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo, não é mesmo? Sim. Então é isso, um forte abraço, Valeu. até a próxima.